Olá pessoal, né? A gente falou na aula anterior sobre administração de qualidade e agora a gente vai falar um pouquinho aí, né, sobre o modelo japonês de administração, o modelo japonês de produção. Para isso a gente tem que voltar um pouco lá no tempo e falar um pouquinho do Taylor e do Ford, que são os modelos mais antigos de produção, né? E que depois deles veio aí o modelo de produção da Toyota, conhecido como Toyotismo. Então, falando de Taylor, o que Taylor entendia que era importante na questão de produtivo? Qual foi o que ele trouxe de diferente que não existia, ou melhor, o que ele implementou que passou a ser usado na época lá, né, meados de 1900, por aí, 1910, essa época aí, o que ele trouxe de diferente aí, o que ele implementou de sistema produtivo, né? Então, ele acreditava que o funcionário deveria exercer apenas uma função, uma tarefa. Ou seja, ele precisava exercer essa tarefa no menor tempo possível, né? Durante todo o processo, durante o processo produtivo. Então, assim, e não exigia desse funcionário, desse colaborador, né, um conhecimento do processo. Ele simplesmente ia fazer parte específica daquele processo produtivo. Ele não precisava conhecer um processo como um todo. Então, o trabalhador ele iria executar uma única tarefa em o menor tempo possível, né? E ele entendia, né, que era com base nas suas aptidões, né? Ou seja, cada operário na época, ele deveria, de acordo com aquilo que ele sabe, ser colocado na função para ele exercer no sistema produtivo ali. E Taylor também entendia, né, que a remuneração desse colaborador, desse funcionário, deveria ser feita com base na produção alcançada, ou seja, quanto mais ele produzia, mais ele ganhava. Aí, na verdade, ele exerceria uma forma de incentivo, ou seja, quanto mais você trabalha, quanto mais você produz, mais você ganha, né? Então, ele incentivava por meio da quantidade produtiva aquele trabalhador. Né? Para a gente não se alongar muito e falando de Ford, né? O que Ford trouxe de diferente de Taylor, né? Ele desenvolveu o sistema de produção industrial que a gente denomina aí o Fordismo, né? Que, ou seja, a produção em série. O colaborador, na verdade, naquilo ali, ele ficava num local específico e, na verdade, era o carro que iria passando por ele ali, né? Então, assim, a principal característica da linha de produção e da questão do Ford foi a linha de produção, né? Então, o automóvel que se deslocava no interior da fábrica, né? Então, assim, só que não tinha muita diversidade produtiva, né? Então, foi a época que saíram muitos carros de uma mesma cor, né? Por quê? Porque você tinha, como era uma linha de produção, a hora que se você parasse a linha de produção, você teria que trocar todas as peças, algumas peças, as cores dos carros. E isso ficaria complicado ali, né? Durante o processo produtivo. Então, foi o início ali da era das máquinas, que eram as máquinas que ditavam o ritmo, né? Que ditavam como que seria feita essa produção. Então, a diferença de Ford para Taylor é que Taylor, na verdade, ele queria ali funcionário fazendo uma única função durante todo o processo, né? E Ford, ele trouxe a linha de produção, ou seja, não é o funcionário que anda, é o veículo que estava sendo montado, o automóvel que estava sendo montado queria andar por aí, né? Então, assim, só que eles tiveram algumas críticas também, né? Então, o que foi para ambos aí, o que geralmente eles criticavam, né? Transformou a transformação do homem em máquina, né? A padronização do trabalho, ou seja, né? Uma forma de intensificação de que mais do que uma forma de racioná-lo, né? Melhor, mais do que uma forma de racionalizá-lo, né? Então, e não levava em conta o lado social e humano do trabalhador. Eles não estavam preocupados com o que o trabalhador sentia, o que o trabalhador pensava. Eles queriam apenas que trabalhasse. Ponto. Né? Para eles, o importante era a questão da produtividade, visando cada vez mais o aumento de lucro aí. Certo?
Então, e após isso, a gente tem, em meados de 1970, o que é conhecido como o modelo Toyota de produção, o toyotismo, né? Então, o que eles trouxeram de diferente, né? Eles falavam que o sistema produtivo deveria evitar desperdício e assegurar a qualidade da entrega, fazer a gestão ideal do tempo, corrigir os erros do fluxo do processo, né? Eliminar as etapas desnecessárias e buscar as inovações que podiam fazer o processo progredir. Vocês concordam comigo que é muito mais que Taylor e Ford fazia? Então, o Toyotismo ficou tão importante que muitas empresas utilizam até hoje, né, o sistema de produção deles e com bons resultados, né? Com resultados, vamos falar assim, expressivos aí as empresas que utilizam o Toyotismo, né? Então, assim, eles trouxeram alguns métodos produtivos diferentes, né? Como o Kanban, né? O CCQ, que é o Círculo de Controle de Qualidade. Lembra que a gente falou de qualidade? Então, aumenta a questão da qualidade aqui. O desdobramento da função da qualidade, que é o QFD. Então, dentre outras coisas que o Toyotismo trouxe. Então, vocês percebem que a gente está falando do Toyotismo e a gente continua falando da qualidade, né? Então, o Toyotismo ele veio trazer muito mais ferramentas, né, para a gestão da qualidade, para a administração de qualidade, né? Então, assim, só para a gente falar um pouquinho do Kanban, que ele é um sistema de comunicação de fluxo de produção, né? Ou de transporte de uma empresa para outra, ficam os dispositivos. Para quem tem oportunidade de conhecer, ou para quem teve oportunidade de ir para São Paulo já, próximo a Sorocaba existe uma fábrica da Toyota. E se vocês prestarem atenção, o parque fabril deles ali é relativamente grande, né? Vocês veem antes, tem algumas outras indústrias, algumas outras fábricas por perto ali, e depois vem a da Toyota. Por quê? Porque a Toyota quer que todos os seus fornecedores, ou pelo menos a grande maioria deles, estejam próximos do seu processo produtivo. Para quê? Para eles não terem que ficar fazendo estoque. Por quê? Porque eles acabam puxando ali, né, a produção, então acabam o fornecedor de pneu, o fornecedor de material de couro ou de plástico que eles têm, ficam muito próximo deles. Eles tiram, né, eles acabam eliminando a questão de estoque deles, baixando o custo e faz com que os seus fornecedores estejam próximos ali para atender a sua demanda. Isso a gente fala que é um processo do Kanban, na verdade, né? Que ele vai que ele é dimensionado por cores, vamos falar assim, né? O que é necessário é colocado em cartões, né, dentro da empresa, e esses cartões eles transitam dentro da empresa ou até mesmo por empresas próximas ao parque fabril da Toyota, que acabam puxando a produção, né, e eliminando aí, vamos por estoques desnecessários ou custos desnecessários, né? Então, né, o Kanban talvez seja aí o mais importante, né, ferramenta de produção aí, ou melhor falando, né, ele seja um método de produção mais utilizado, né, principalmente pelas grandes montadoras de carros aí. Então, eles trabalham com esses cartões coloridos, que é como aqueles post-its que a gente tem, né, que a gente coloca na nossa estação de trabalho, ou quando a gente vai estudar para relembrar ou para lembrar o que a gente tem que fazer. O Kanban trabalha dessa forma, né? Esses cartões coloridos, eles servem para lembrar a próxima tarefa, ou lembrar a tarefa que deve ser feita, né? Ou o material que tem que entrar logo em seguida, ou o material que tinha que estar ali, às vezes ainda não chegou, por que não chegou. Então, esses cartões, eles dimensionam, eles especificam cada tarefa aí do sistema produtivo, né? Então, o que o modelo produtivo japonês ele traz de benefício, principalmente Toyota? Aprendizado de técnicas que capacitam as habilidades dos colaboradores, ou seja, eles acabam aprendendo técnicas diferentes no processo produtivo. Uso de ferramentas que cooperam para otimizar o dia a dia, a gente está falando de tecnologia, ou seja, o uso das ferramentas tecnológicas, ou de ferramentas mesmo, para otimizar os processos, diminuir os processos e reduzir custos, né? A priorização de tarefas, né? Ou seja, o que realmente é importante tem que ser feito, né?
o que é mais importante tem que ser feito primeiro, né? Esse tipo de priorização. O just in time, que é o tempo justo ali, né, na questão de produtivo, ou seja, você ter o estoque necessário, você ter o produto que realmente tem que ser produzido, ter acabado no momento certo, né? Então o just in time ele trabalha com o ajustado, vamos falar assim. Tudo tem que estar realmente ajustado para você não ter desperdício e para você eliminar custos, né? Correção de defeitos. Lembra que a gente falou lá da questão da qualidade, do defeito zero, então não pode ter defeito, então se tiver tem que ser corrigido. Trabalhar com a identificação dos erros e de maneira de otimizar o processo, né? Elimina o erro. Eliminando o erro, você vai gerar uma otimização de processo, isso gera um ganho produtivo e uma diminuição de custo ou do riscos de aumento de custos e eliminar desperdício, né? Então, por quê? Porque alguns processos produtivos, né, principalmente de Taylor e de Ford, você tinha um desperdício muito grande. O toyotismo ele acaba sendo uma maneira de eliminar essa questão dos desperdícios aí, certo? Então, gente, de uma maneira, né, a questão do modelo produtivo japonês é o que a Toyota tem, né, é usado muito que foi desenvolvido pela Toyota, muitos, né, utilizam até hoje. A diferenciação com Taylor e Fayol, né, a Toyota também é uma coisa que tem que se comentar, é que ela olha para esse lado, né, social do colaborador, ela tem uma visão diferente do que Taylor e Ford tinha do trabalhador, né? Ela dá uma assistência ao lado social e emocional do trabalhador, e que as empresas que trabalham com o toyotismo têm um ganho muito grande aí, têm obtido muitos bons resultados, certo? Então, terminando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima.